Você sonhou com um cárcere privado? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei com uma jiboia e um homem que estava guiando ela para uma casa. Parecia uma casa. Mas em determinado tempo ela veio em minha direção, mas voltou. Voltou a acompanhar o homem novamente. E em seguida apareceu dois homens correndo atrás de uma adolescente. Um dos homens estava com um saco nas mãos e tinha uma criança de aproximadamente uns 6 anos em uma sala comigo. Mas eu consegui soltar ela e pedi para a criança tentar avisar os seus pais que tinham dois homens correndo atrás da sua irmã. Aí acordei aqui agora. E no sonho eu estava junto com dois homens no mesmo quarto. Antes apareciam eles seguindo a menina. Então ele está contando que ficou refém. Quando nós sonhamos que alguém está nos perseguindo, ou que a gente estava refém de alguém, mas que a gente conseguiu se escapar, se o sonho acabou e você conseguiu fugir, conseguiu se ver liberto, não precisa esquentar a cabeça com um sonho desse. Você pode estar fugindo de ladrões e se escapar, você pode estar tentando se livrar de algum perigo e se salvar. Tudo é bom, é positivo. Quer dizer que na vida desperta você vai conseguir se livrar daquilo que está perseguindo você. Mas nesse caso aqui, o sonho acabou e o refém era o sonhador ainda até acabar o sonho. Então vamos analisar o sonho em partes. Tá. Sonhei com uma jiboia e um homem que estava guiando ela para uma casa, parecia. Mas em determinado tempo ela veio em minha direção, mas voltou a acompanhar o homem novamente. Então quem é o homem acompanhado de uma jiboia é um homem poderoso. Pode ser um juiz, pode ser o chefão de uma grande máfia, pode estar representando ali poderoso chefão de gangue, tá? Então, mas é alguém que tem poder, tá? A jiboia acompanhava ele porque está representando ali um senhor de grande poder. Em seguida apareceu dois homens correndo atrás de uma adolescente e um dos homens estava com um saco nas mãos. Muito provavelmente o que você viu lá no seu sonho foi um homem carregando órgãos humanos, tá? Porque esse saco que ele tinha nas mãos representam órgãos femininos. E tinha uma criança de aproximadamente uns 6 anos em uma sala comigo. Mas eu consegui soltar ela e pedi para a criança tentar avisar os seus pais. Você conseguiu fazer um bem, né? Então você é uma pessoa boa. Você não está fazendo mal para ninguém, tá? E no final você estava junto com dois homens no mesmo quarto e antes aparecia que esses homens estavam seguindo a menina. Então você viu ali o banditismo. Há um tempo atrás, quando você tinha um sonho como esse, era diferente a interpretação, mas atualmente esses sonhos precisam ser muito levados em consideração e muito a sério, porque a parte consciente do seu cérebro vê as coisas, a parte consciente da sua psique analisa as coisas todas à sua volta. Porém, a parte subconsciente da sua psique tem 100% de todas as informações, porque o subconsciente tem mecanismos desconhecidos da ciência. Aliás, o subconsciente ele ainda é completamente desconhecido da ciência, de tão poderoso que ele é. Então, se o seu subconsciente passou esse sonho para você, e foi um sonho nítido, porque eu percebo, é porque ele antenou, é porque ele captou coisas erradas por onde você anda ou que estão ocorrendo à sua volta. Atualmente, a quantidade de crianças e mulheres e pessoas que desaparecem por dia no planeta Terra é absurda, é alarmante.
são mulheres, crianças, elas são escravizadas, tá? Elas são abusadas, elas são levadas para sacrifícios humanos, né? Sacrifícios aí em barbaridades religiosas, cultos, né? Macabros. Então mudou muito a interpretação de um sonho, porque isso que está acontecendo aqui no seu sonho pode ser reflexo de algo que está acontecendo à sua volta. Você não está vendo, mas o seu subconsciente está vendo, tá? Você está no meio onde pessoas estão fazendo coisas erradas. O que esse sonho aqui representa? Gente infiltrada na sociedade para cometer atrocidades, como o rapto de pessoas, para diversos fins ilícitos e nocivos. Aquele homem que tinha a jiboia do lado dele, que a jiboia acompanhava ele, aquele homem é um grande chefão, é uma grande autoridade, tá? E os demais homens, é claro que estavam a serviço dele. Então você está vendo uma gangue, e uma gangue ela é muito disfarçada. Então você precisa manter os olhos abertos. Esse é o primeiro motivo. Meu primeiro ponto de vista sobre o seu sonho. Vamos para o segundo ponto de vista. Suponhamos que você goste de assistir filmes de suspense, ou de terror, ou de ação, onde se sequestram pessoas, etc. Ali você não pode mais fazer esse tipo de conduta, por quê? Porque quando você assiste um filme, um pouco antes de dormir, você vai dormir, você deita e o seu perispírito se desdobra, ele sai do seu corpo. O que é o perispírito? São os corpos sutis do ser humano. Aquela camada de corpos que você não é visto a olho nu. Então, e às vezes você só relaxa na cama ou no sofá e o seu perispírito já está longe. Às vezes você nem chega a pegar no sono, para o perispírito se desdobrar e sair do seu corpo. Só qual é o problema aí? Qual é o X da questão? É que quando o seu perispírito se desdobra, ele pode dar continuidade àquilo que você viu durante o dia, porque você não está disciplinando a sua mente, né? Você não tem nenhum trabalho mental ali de gravação do subconsciente. Então, se você, suponhamos que num dia você assistiu 3 filmes de terror, tá? Você assistiu um filme de manhã, outro filme às 6 horas da tarde, mais um filme às 7 horas da tarde, já deu 3 filmes de suspense ou de terror. Quando você for dormir naquele dia, a sua psique faz um balanço do que você gostou, de qual caminho parece que você gostaria de seguir, e ali ele vai, lá o seu perispírito se desdobra e vai fazer aquilo. Então, se você assistiu a 3 filmes de estupro, quando você dorme, o seu perispírito vai procurar esses caminhos, andar por esses lugares, tá? E daí você passa a ter problema. Por que você passa a ter problema? Porque lá no perispírito, o que acontece lá pode vir aí para a sua vida desperta como karma, como dívida para você pagar, porque você não é consciente do que você faz lá quando só o seu perispírito se foi, tá? Tem pessoas que inconscientemente saem do seu corpo à noite e vão lá empurrar, dar um empurrão no seu inimigo, no seu adversário. Por quê? Porque ele tem raiva, ele tem ódio. Ele pensou no inimigo o dia todo. E quando o perispírito dele se desdobrou, muita gente tem isso, os corpos astrais saem e vão lá tentar prejudicar a pessoa. Então nós precisamos ter controle mental. Aqui no meu canal eu apelo muito para as pessoas que elas tomem conta do pavilhão mental delas, para que terceiros não controlem o pavilhão mental delas. Então esse sonho pode ter advindo para você também por esse motivo. Então você tem que controlar aquilo que você assiste, tá? Mas o sonho acabou e você não conseguiu se libertar. Esse é o problema. Então alguma coisa está prendendo você.
alguma coisa está fazendo você refém e você não está conseguindo se desdobrar, né, fazer as suas realizações, prospectar a sua vida de acordo com aquilo que você quer que seja. Como é que você pode resolver isso? Você precisa ter o controle mental, com afirmações, né, e com uma carta mágica. Eu vou deixar uma carta mágica, é uma playlist aqui no card deste vídeo, com o nome Carta Mágica. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber e também por livramento aí de problemas que oprimem você. Então você está refém. Você está refém de alguma crença, de algum achismo religioso, de algum trejeito espiritual. Nada é brincadeira. Qualquer pensamento que a gente faz, qualquer imaginação que a gente faz, é realidade. Mais cedo ou mais tarde aquilo vem para as nossas vidas. Toma corpo e vem. Então nós precisamos ter vigilância sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que imaginamos, sobre o que falamos, sobre o que conversamos, tá? É o que está faltando para você, controle mental. Você precisa entrar no estado auto-hipnótico positivo. Por que eu recomendo às pessoas que façam isso? Porque auto-hipnotizadas negativamente as pessoas já estão. Através de TV, vídeos, filmes, historinhas que as pessoas ouvem. Tá? Também pode entrar na parte subconsciente da psique como uma hipnose. Né? Então você precisa resguardar o seu pavilhão mental. Porque lá dentro do seu pavilhão mental algo faz você refém. Tá? E talvez nesse momento você não esteja percebendo os resultados disso, mas se você não tomar providências, mais à frente você vai ver os resultados. Aí você vai entender o que eu estou falando, tá? Porque quando você não vigia, não tem o controle do seu pavilhão mental, você vai gravando dentro da parte inconsciente da sua psique as coisas. E lá na frente você vai viver muitas coisas ruins e negativas. Por quê? Porque você obteve gravações negativas. Tá? Então é muito importante você ter o controle do seu pavilhão mental. É por isso que você teve esse sonho, porque você não tem vigilância sobre o seu pavilhão mental. Uma coisa muito importante são as meditações. Aquietar-se todos os dias, autodesligar-se. Na internet tem muitos meios ali, tem muitas meditações que você pode pegar ali para ouvir. Tá? Então, porque você vai estar ouvindo o seu eu interior quando você faz a meditação. Aquietar-se não é a mesma coisa que dormir. Tá? E outra coisa, às vezes você dorme, o seu perispírito vai embora, sai longe. Meditação é uma coisa e dormir é outra. Por isso que você precisa entender isso aí, ó, precisa meditar. Tá? Tire pelo menos uma meia hora todos os dias e medite, aquiete-se, volte-se para dentro de si mesmo. E daí você vai começar a perceber melhor o que está acontecendo com a sua vida. Tá? Então, de duas hipóteses eu já falei. Você pode estar correndo riscos, né, por estar permeando caminhos com gente ilícita, e a outra hipótese é o seu descuido da sua psique, do seu pavilhão mental. Eu tenho muito material aqui no meu canal que cuidam da expansão da consciência e do desenvolvimento interior. Dê uma olhada nas minhas playlists que vem muito a somar. Nos comentários eu vou mandar alguns links para você também, tá? Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor e também porque aqui eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. Compartilhe também os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.